Qual é, pessoal? Beleza? Então, nesse vídeo, vamos resolver uma questão do Enem de 2019? Bom, a questão é essa que está aí, de circuitos elétricos. Diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta a uma rede elétrica de 120 ohms. Nesta casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms, ou seja, todas as lâmpadas são iguais, estão conectadas a um mesmo circuito que uma televisão de resistência de 50 ohms. Então, aqui temos a televisão no final desse circuito, né? Conforme ilustra o esquema. Bom, a televisão funciona apenas numa tensão elétrica entre 90 volts e 30 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... E aí temos as opções. Bom, vamos resolver depois da vinheta? Então, pessoal, antes de resolvermos a questão, dê aquela moral pro canal, se inscreve aí, compartilha e caso você queira apoiar o canal de forma mais ativa, você pode acessar o QR Code ou o link na descrição. Então, bora para a resolução. Para resolvermos uma questão de forma efetiva, a gente tem que primeiro entender bem o que está acontecendo, né? Então, para isso, nessa questão, eu vou fazer um desenho onde há um circuito um pouco mais simples, que é o seguinte esquema. Nesse esquema, eu estou pegando aqui e desenhando todo esse meu emaranhado de resistores como se fosse um resistor só, Rzão. Como todos estão em paralelo, a gente vai conseguir usar as relações de associação de resistores no final. Mas por hora, vamos tentar entender o que as condições de funcionamento da minha televisão vai nos dizer. Para isso, vamos analisar a equação dessa malha aqui. O que a gente tem, né? A gente tem que a tensão da minha fonte vai ter que ser igual à tensão dissipada no meu resistor de 10 ohms, que vai ser 10I, uma vez que a corrente que passa por esse resistor também vai passar pelo Rzão que eu criei. Então é um circuito bem simples, só temos uma corrente nesse meu esquema, mais a tensão do meu resistor Rzão, que vai ser Rzão I, também, mesmo I. E a nossa vantagem aqui nessa questão é que, como todos os resistores aqui, que eu chamei de Rzão, estão em paralelo, a tensão em cada uma delas é igual. Ou seja, essa tensão aqui é exatamente a tensão da nossa TV. Com isso, a gente tem aqui, a tensão na nossa TV é igual a 120 menos 10I. Então, vamos dizer que isso aqui é a nossa equação 1 para resolver o problema. E aí a condição, né, que eu havia comentado é que para que a TV funcione, as tensões nela, ou seja, a tensão no meu resistor Rzão, elas têm que estar dentro desse intervalo aí, entre 90 e 130. Bom, como a tensão do nosso gerador é 120, a gente nunca vai conseguir chegar a 130. Então vamos olhar somente para a condição de que a tensão da TV é menor do que... a tensão da TV tem que ser maior que 90 volts. Então essa é a condição que a gente vai começar analisando aqui, beleza? Bom, a gente sabe que a tensão na TV é exatamente o lado direito da nossa equação 1. Então vamos substituir aqui, Isso aqui vai ficar 120 menos 10I maior que 90. Resolvendo essa equação, a gente tem que 120 menos 90 é maior que 10I. Portanto, I tem que ser menor que 3 A. Bom, só para você entender o que aconteceu, 120 menos 90 vai dar 30. 30 dividido para 10 vai dar 3. Então, 3 é maior que I. Aí eu só inverti e ficou então que I é menor que 3 A. Beleza? Então a gente já sabe que existe essa condição para corrente.
Mas se a gente quisesse calcular a corrente desse negócio todo aqui, a gente poderia pegar a equação nessa forma aqui e isolar a corrente. Vamos fazer? A gente teria a seguinte coisa, que 120 é igual a 10 mais Rzão. E aí, isolando I, a gente vai ter o quê? Que a corrente vai ser sempre igual a 120 sobre 10 mais Rzão. Então, essa daqui a gente pode chamar de nossa equação de número 2. E podemos aplicar a condição em roxo aqui. Essa condição aqui, ó. Ou seja, I tem que ser menor que 3 A. Só que I, por sua vez, é representado pela equação 2. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, ó, que I menor que 3, porém I é 120 sobre 10 mais Rzão, e isso continua sendo menor que 3. Vamos resolver essa inequação para o R. E a gente vai ficar assim, ó. 120 menor que 30 mais 3R. Apenas peguei esse termo aqui, passei para lá multiplicando e apliquei a distributiva, beleza? E aí, continuando nossa resolução aqui, a gente vai ter que 90 é menor que 3R, portanto, R é maior que 30 ohms. Então, beleza, a gente já sabe uma condição para o nosso Rzão, que, como a gente sabe, é o resistor equivalente a todas as nossas lâmpadas e a nossa TV. Agora, a gente só precisa escrever uma equação para nosso resistor equivalente e aplicar a condição em roxo aqui. Considerando que todos os nossos resistores, lâmpadas e a televisão estão em paralelo, a gente vai poder escrever o seguinte: 1 sobre Rzão vai ser igual a 1 sobre R da TV, que é 50, mais o número de vezes e resistor da lâmpada, que é 200. Né? Assim, se eu quisesse fazer uma equação geral, não seria 1 sobre R equivalente igual 1 mais R1, 1 mais R2? Então, se eu tiver vários R's iguais, eu vou só multiplicar o numerador por essa quantidade. Por isso que eu coloquei aquele N ali. Então, beleza, a gente tem isso daí. A nossa condição é para o R. Talvez fique um pouco complexo analisar o que vai acontecer com o inverso, né, do R. Então, vamos escrever R igual a alguma coisa para a gente conseguir aplicar nossa condição um pouco mais facilmente, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai fazer uma multiplicação aqui, vai ficar 1 sobre R. 1 sobre R é igual a 200 mais 50N. Tudo isso é dividido por 50 vezes 200. Né? Multipliquei cruzado e depois multipliquei os denominadores. Eu vou inverter tudo isso porque eu tenho uma fração de um lado e uma fração do outro. Então, eu vou ficar com Rzão é igual a 50 vezes 200 dividido por 200 mais 50N. Bom, agora eu tenho uma equação 3 e uma condição para o Rzão. E aí, basta aplicar a minha condição, né? Eu tenho aqui, ó, que R tem que ser maior que 30, só que R é exatamente esse lado direito aqui. Então, eu vou ter, ó, 50 vezes 200 dividido por 200 mais 50N maior que 30. Vamos resolver, então. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Vou pegar isso daqui, multiplicar pelo outro lado e aplicar a distributiva. Eu vou ficar com 50 vezes 200 maior que 30 vezes 200 vai dar 6.000. Mais 30 vezes 50 vai dar
1.500. N, né? Não podemos esquecer do N. E isso daqui, né? Vai dar 10.000. E aí, eu vou poder escrever 10.000 menos 6.000 é maior que 1.500 N. Ficando com 4.000 maior que 1.500 N. Se você quisesse, eu já poderia ter cortado um monte de zero aqui. Eu não sei porque acabei carregando um monte de zero, então vou cortar agora. Ficando então com a resposta seguinte: 40 sobre 15 é maior que N. Ou seja, N é menor que 40 sobre 15, que pode ser escrito como 8 sobre 3, né? Dividindo por 5 em cima e embaixo. E aí, 8 sobre 3, se a gente fosse analisar aqui numa retinha, né? A gente tem o número 2, a gente tem o número 3. Se o denominador aqui fosse 9, então o N seria 3. Se ele fosse 6, o N seria 2. Então, o N, na real, está aqui. Ele tem que ser menor do que um valor intermediário entre 2 e 3. Como o número de lâmpadas é um número inteiro, eu vou escolher, então, que o número máximo é 2. 2 lâmpadas. Gabarito letra B de bola. Show? Bom, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até o final. E se vocês ainda não fizeram, se inscreve aí no canal e deixa um comentário caso tenham dúvidas. Valeu?